que eu queria ver com o Cobori, que esse mandato do Trump, esse segundo governo dele, ele tem, claro que essa estratégia de desacelerar essa queda da hegemonia dos Estados Unidos no poder global. A queda do regime iraniano para essa estratégia dele é parte é uma parte principal, uma parte importante nisso tudo? Eu diria que é uma peça-chave e talvez agora a peça-chave estratégica mais importante nessa tentativa de evitar o declínio do Império Americano, né? Então, desde o início do mandato do Trump, ele já sinalizou, na realidade, de forma estabanada, né? Tomando várias atitudes ao mesmo tempo, mas todas elas têm um objetivo final, que é desacelerar ou tentar evitar o declínio do Império Americano. E o declínio do Império Americano está sendo ameaçado por uma potência chamada China, né? Com a ascensão da sua economia, e que não, como diz o livro lá da Isabela, né? Da Isabela Weber, a China, como a China se livrou da terapia de choque, né? Então ela se livrou da terapia de choque do neoliberalismo, conseguiu utilizar o mercado, né? Uma instituição que o capitalismo havia sequestrado e organizado só para os interesses do capitalismo, e a China conseguiu organizar esse mercado via o socialismo ao estilo chinês, e se mostrou uma potência econômica em ascensão e praticamente imparável, né? Então, nesse início do governo Trump, na verdade, ele está empreendendo em várias frentes, mas todas com o objetivo final, barrar a China. E agora, nessa última jogada, porque os Estados Unidos ainda, o que ele mantém ainda de forma inequívoca, é o maior poderio militar do mundo, né? Com mais de 800 bases espalhadas pelo mundo, inclusive as maiores delas ali no Oriente Médio, né? E o que eles têm a fazer, utilizando esse poderio, já que pela frente econômica, com a guerra tarifária, ele não tem logrado êxito, é agora tentar partir para alguma coisa muito mais ligado a esse poder inquestionável militar que ele tem. Só que o Irã é uma peça no meio do caminho, né? A gente tem que se lembrar que o Irã é a única nação ainda independente, né, do sistema imperialista americano, é a única potência militar que consegue ainda fazer frente a Israel, que é o, segundo próprios ex-secretário de defesa americano, é o maior porta-aviões dos Estados Unidos no mundo, é Israel, né? E é inafundável, já que é uma nação. E o Irã é a única resistência anticolonial que ainda existe no Oriente Médio. Mas nas estratégias americanas, inclusive, é interessante que eles, em algum momento, eles sempre citam o Oriente Médio como Ásia Ocidental, né? Então, para eles, o Oriente Médio é uma Ásia Ocidental. Se a gente pega o mapa mundi, você vai ver que toda a estratégia americana, também declarada por um ex-comandante da OTAN, o general do exército americano, Wesley Clark, né, no início do século, dos anos 2000, ele declarou isso publicamente e tem detalhes do plano que eles tinham para cercar a China. E o Irã é a única peça ainda que está no caminho, né? Eles tinham a intenção de cercar a China vindo pela África, né, desestabilizando e mudando os regimes de todos esses governos, desde na Líbia, de Muammar Gaddafi, do Egito, da própria Somália, que fica ali abaixo ali do Iêmen, né? São 3 canais estratégicos, inclusive agora a ameaça era fechar o Estreito de Hormuz, né, que está lá no Golfo Pérsico, mas ali entre o Iêmen e a Somália tem o Bab el-Mandeb, né, o Estreito de Bab el-Mandeb, que é muito parecido com o Estreito de Hormuz. Então eles cercaram a Ásia Ocidental, ou o que a gente conhece como Oriente Médio, pela África, e depois o plano também de derrubar mais outros regimes no Oriente Médio. E isso ele conseguiu. O Egito já era no norte da África já era aliado, né? E o último a cair agora, que foi a Síria, né, patrocinada também pelos Estados Unidos, restava apenas o Irã. E aí, com o agravante que o Irã entrou como membro pleno do BRICS no ano passado, né? Inclusive deve estar aqui representado aqui na presidência brasileira do encontro dos BRICS agora, e também está ali no famoso cinturão em rota, a nova rota da seda, que a China está implementando, passa, né, pelo norte do Irã, pegando ali pela Turquia e ligando com a Europa, né? Então, no mapa a gente consegue visualizar bem que eles queriam cercar a China por esse lado, e pelo outro já tem todo o leste asiático, que é alinhado ao sistema anti-imperialista, né? Quando a gente fala de Japão, Coreia do Sul, a própria Taiwan, e mais ao sul ali as Filipinas, né? Então era cercar realmente a China por todos os lados. Então o Irã é uma peça-chave, né? O ataque ao Irã sob o pretexto, né, de destruir as suas instalações nucleares é só um subterfúgio para tentar mudar realmente o regime, o que o Donald Trump não conseguiu
não conseguiu esconder depois do bombardeio e acabou citando que seria bom uma mudança de regime, né? E aí eles teriam todas as nações do Oriente Médio alinhadas ao sistema imperialista americano e poderiam fazer frente, né, e tentar minar a China economicamente, evitando todas essas iniciativas que a China tem de cooperação econômica com o resto do mundo, né? Professor, na minha cabeça sempre entra a nova rota da seda e a questão dos BRICS, o motivo do Irã ter sido atacado pelos Estados Unidos, se metido na guerra de forma tão clara, e não só no envio de armas para Israel. Com essa mentalidade do nosso grande irmão laranja, o Donald Trump, o senhor acha que há possibilidade de Israel ouvir Trump nessa tentativa de colocar panos quentes nessa contenda? Na realidade, ali é o famoso não sabe quem manda em quem, né? O Israel é o porta-aviões dos Estados Unidos, mas é o porta-aviões que está mandando no comando militar, né? É o lobby sionista do Congresso americano que faz com que os Estados Unidos faça tudo que o Estado sionista de Israel deseje, né? Infelizmente, a gente, com esse cessar-fogo, a gente, como se fosse um alívio o cessar-fogo, mas se a gente pegar as notícias de hoje, ele voltou a carga sobre Gaza, né? Inclusive, eles bloquearam ali o acesso à ajuda humanitária por mais 2 dias agora. Isso foi divulgado hoje. Então, ele volta a sua carga ali na faixa de Gaza. O objetivo óbvio e expresso já pelo Netanyahu é realmente tomar o que seria o Estado da Palestina, né? Israel não cumpre nenhuma das determinações da ONU desde que foi criado, né? É o único Estado que está dentro do Oriente Médio que é um Estado colonial, né? E o interesse de Israel é tomar toda aquela região. E isso coaduna com o interesse estratégico do próprio Estados Unidos, né? Que é tomar toda a região, colocar sob a sua influência e, com isso, tentar minar a ascensão da China. Então, eu acredito que esse cessar-fogo seja só mais um tempo para Israel se rearmar, porque bastidores, né, já inclusive divulgados pela mídia israelense, dizem que foi o próprio Benjamin Netanyahu que pediu para o Donald Trump intermediar um cessar-fogo, porque na segunda-feira agora, né, as baterias, o sistema de defesa antiaéreo do Estado de Israel já estava funcionando abaixo de uma eficiência de 50%, né? E aí, a cada dia que passasse, isso ia despencar vertiginosamente até chegar a 10% só de defesa, e seria talvez o momento que o Irã mandasse realmente todos os seus mísseis hipersônicos mais eficazes, né? Então, Israel estava na iminência realmente de sofrer grandes danos com essa guerra. E foi ele que pediu esse cessar-fogo para o Donald Trump, né? Então, assim, estrategicamente, eu acho que isso é só uma pausa para eles se rearmarem e tentar refazer a sua estratégia e atacar novamente o Irã. Só que o Irã é um Estado que você não pode invadir, né? Ninguém vence uma guerra bombardeando e destruindo o país. A intenção realmente deles é a tentativa de mudar o regime iraniano. E isso não me parece viável, né? Até porque esse ataque que foi feito contra o Irã, na verdade, acabou unindo novamente todo o povo, até aquelas alas que eram contrárias ao Ayatollah Ali Khamenei, né? Então, eu acho que se vierem empreender novamente uma guerra, vai ser uma guerra de difícil saída para os Estados Unidos.